Olá! Nos últimos episódios, a professora Hilde de Klerk discorreu sobre comportamentos e habilidades de trabalho. E neste episódio, ela vai nos orientar sobre como ensinar cada uma dessas habilidades de trabalho. Vamos ver as habilidades de trabalho relacionadas a atividades de mesa. Relacionamento de um para um. Isso envolve saber relacionar um objeto com outro, saber usar um gabarito, ou seja, compreender a relação objeto-gabarito. E às vezes também é importante ter algum conhecimento de números para ser capaz de combinar número com número. Classificar significa categorizar e agrupar objetos, fotos, desenhos, de acordo com cor, forma, tamanho, quantidade, função, material, peso e assim por diante. Montar e desmontar. Este tipo de tarefa envolve juntar ou separar coisas de acordo com a organização do material, com um desenho do contorno, com um exemplo, com uma fotografia ou com instruções escritas. Juntar também pode ser empilhar, prender com elásticos ou colar. Todas essas habilidades de trabalho fazem parte das tarefas de montagem. Empacotar. Podemos ter tarefas com diferentes tipos de embalagens. Não é porque a pessoa consegue empacotar em sacos de papel que consegue empacotar em sacos plásticos. Ensinar essas diferenças desde cedo pode ser útil para as habilidades de trabalho na idade adulta. Também podemos ter tarefas de empacotar em caixas, vidros, potes e, dependendo do nível de abstração, podemos usar objetos, gabaritos, desenhos, fotos ou instruções escritas. Tarefas de escritório. Estas podem ser tarefas relacionadas, por exemplo, a dobrar, recortar e empilhar, usar utensílios de escritório, colar etiquetas e também classificar em ordem alfabética ou numérica, etc. Aqui, obviamente, também podemos incluir tarefas de computador. Habilidades acadêmicas funcionais. Aqui temos a habilidade de fazer cálculos, o que inclui, por exemplo, o relacionamento de um para um. Conhecer os números, organizar dinheiro, fazer cálculos no papel, com a calculadora, com dinheiro ou no computador, medir e pesar. A leitura também faz parte dessas habilidades. Reconhecer palavras, imagens e instruções escritas. No entanto, existe uma grande diferença entre reconhecer palavras e ser capaz de ler. Reconhecer uma palavra abrangente pode significar simplesmente que a pessoa reconhece a imagem associada à palavra. Ler é ser capaz de conferir sentido a instruções escritas. Isso é a habilidade de leitura. Então, retomando, comportamento de trabalho é o comportamento necessário para qualquer tarefa ou situação de aprendizagem. Não está relacionado a uma tarefa específica. As habilidades de trabalho estão relacionadas a tarefas específicas. Isso pode soar bastante técnico, mas, na verdade, é muito lógico. Vamos ver o exemplo de como ensinar a classificar. Começamos com exercícios preparatórios que poderiam ser tarefas de inserir e de empilhar. E usamos o que se chama de tarefas para não errar. Um exemplo seria uma tarefa de classificação no nível da forma, em que uma forma não se encaixa na outra. Ou seja, não é possível errar essa tarefa. Isso é muito bom para a autoestima da pessoa com autismo.
Como tarefas para não errar, também podemos utilizar tarefas de classificação no nível do objeto. Digamos que a pessoa deva separar bolas e cartões. Os cartões devem ser colocados numa fenda e as bolas numa abertura redonda. A bola não vai caber na fenda. Isso quer dizer que o aluno com autismo não vai errar. É por isso que as chamamos de tarefas para não errar. Um próximo passo é ensinar a classificar objetos concretos que são muito diferentes entre si em termos de forma, cor, experiência tátil e contexto. E, aos poucos, introduzir diferenças mais sutis, como classificar por função. Essas são apenas ideias de como se pode ensinar atividades passo a passo para pessoas com autismo. Classificar por função poderia ser, por exemplo, agrupar tudo que tem a ver com beber e tudo que tem a ver com comer. Qual é a função ou significado, por exemplo, de um cartão, um desenho ou uma foto específica? Vejam que isso é muito mais difícil do que classificar por cores, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos. Este pode ser um exemplo de exercício de empilhar, novamente organizado em uma caixa. O aluno com autismo deve empilhar no lado direito os itens que ele vê no lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa, mas são dois tipos de objeto juntos. Este é um exemplo de tarefa em que, normalmente, o aluno não erra, pois é claro qual item pertence a qual lado. Peças de Lego no lado direito e cones no lado esquerdo. O aluno não conseguirá empilhar cones com peças de Lego, porque é muito lógico. Na verdade, esta também é uma tarefa para não errar. Aqui temos mais um exemplo de tarefa para não errar. Na verdade, é uma tarefa que já mencionei. Intuitivamente, as bolinhas vão na abertura redonda e os cartões vão na fenda. Não é possível fazer o contrário. Como não há possibilidade de a pessoa errar, o objetivo dessa tarefa é aumentar a autoestima. Este aqui é outro exemplo de tarefa pré-preparada. Também é uma tarefa de classificação. O que se vê na imagem é apenas a estrutura. Esta pode ser modificada conforme a necessidade. Por exemplo, nos suportes fixados no fundo das duas caixas, os retângulos mais escuros, podemos colar uma imagem de bebida e outra de comida. E no compartimento da frente, colocamos cartões com imagens de comida e bebida que o aluno deverá classificar. Neste caso, é possível que ele cometa erros. Por isso, nesse tipo de exercício, vocês precisam ter certeza de que já ensinaram o que está sendo exercitado para que o aluno não cometa muitos erros. E se o aluno errar, é importante que ele já tenha a habilidade social para aceitar que você lhe peça para corrigir os erros. Tudo o que vimos nesta aula parece um pouco técnico, mas são atividades muito úteis no nosso trabalho e que também podemos integrar aos treinamentos práticos. Na realidade, o que vimos são todas tarefas que chamo de tarefas que falam por si. Elas são muito diferentes de tarefas abertas. Numa tarefa aberta, o aluno com autismo não vê o começo, não entende o final e pode ficar muito confuso. Por isso, nós vamos usar tarefas que falam por si. Pensem no que já expliquei sobre a síntese perceptual versus a análise conceitual. Nas tarefas que falam por si, usamos o estilo de pensamento das pessoas com autismo. Síntese perceptual. Nas tarefas abertas, usamos o estilo de pensamento neurotípico, que está mais relacionado à análise conceitual. O que acabei de expor seria teach?
Existem muitos entendimentos diferentes sobre o que é o teach. E eu acho um pouco triste que muitas pessoas associem o teach apenas a trabalhar com caixas e em compartimentos. O teach é muito mais do que isso. Na verdade, é toda uma filosofia e não apenas um método a ser aplicado. No teach, por exemplo, a avaliação é muito importante e é sobre ela que eu vou falar na próxima aula. Encerramos assim este episódio com as orientações da professora Hilde de como ensinar habilidades de trabalho. E o assunto do próximo episódio não será menos interessante. Análise de tarefas. Não perca. Vai ser uma ajuda e tanto. Encontro você lá. Fique bem.